Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao SEO Sniper. Aqui a gente conversa com empreendedores, especialistas, autoridades que já erraram, ajustaram a mira e se tornaram referência em estratégia, performance e resultado. O SEO Sniper é um podcast produzido pela Dom Consultoria Estratégica. Se a tua empresa está precisando de ajuda para estruturar o teu processo comercial, para entender onde estão os teus gargalos e passar a bater meta com mais consistência, conta com a Dom que com certeza a gente pode te ajudar. Para esse primeiro episódio, a gente tem um convidado para lá de especial, um cara que, além de ser um querido, é uma referência em geração de conteúdo da mais alta qualidade. Ele faz parte do grupo de fundadores de uma startup que é referência nacional em Sales Engagement, a MeTime. E hoje, com muita alegria, vão receber, cara, violeiro, triatleta, pai, empreendedor, Diego Cordovez, o Cordô para os íntimos, né? Tudo bom, Cordô? Tudo ótimo, Davi. Obrigado. Mais uma vez é um prazer estar aqui no podcast, no Seu Sniper. É uma honra para mim estar sempre entre empreendedores, vendedores, líderes comerciais, a minha galera, como eu gosto de chamar, meu povo. Então, qualquer assunto, qualquer pergunta é válida, então fica muito à vontade para puxar qualquer desafio que teu público, ou você, ou a Dom, você tenha passado. Eu sei que é um papo sobre trajetória, mas nenhum assunto está fora da mesa. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui abrindo essa série de episódios com vocês. Valeu, meu querido. Pô, eu fui 2 vezes no Cast for Closers, tu Aham, tá inaugurando o seu Sniper, acho que já dá até pra pedir música, né? São isso três aí. encontros, então podemos pedir música. Boa. Cara, pra abrir esse nosso papo, recentemente tu fez uma postagem tua no LinkedIn, Aham. uma foto num quarto, Sim, assim, sim. no início, nos primórdios da tua trajetória empreendedora, comemorando, celebrando teus 40 anos de vida, né? Aham. É, Como que surgiu o teu desejo de empreender? Onde tu identificou essa vocação? A tua trajetória antes já era empreendedor ou ali que nasce a sementinha? Legal. É, eu fiz engenharia mecânica, então de profissão, e no terceiro semestre da faculdade eu entrei na empresa júnior. E a partir daí foi ladeira abaixo não, porque as coisas Sim, melhoraram, foi mas... acima no caso. Eu brinco que tem um mosquitinho que em algum momento pica a pessoa e já era, não tem volta. Tem um ex-coordenador do curso de engenharia mecânica, ele usou uma frase que para mim me marcou muito. Ele disse que quando a gente sai de uma faculdade federal, a gente tem um boleto a pagar para a sociedade. Como engenheiro mecânico, como publicitário, qualquer que seja a sua profissão, tem um boleto que a sociedade investiu em você e você saiu dali. E ele dizia que independente da profissão, você tem um boleto para a sociedade e eu acho que o meu melhor boleto eu pago como empreendedor e não como engenheiro mecânico. Eu fui 2 vezes, trabalhei em linha branca com o Subrastemp, mas acho que o melhor Diego, o melhor cordovês que eu consigo entregar foi como empreendedor, sabe? Então, comecei em empresa júnior e dali eu sabia que eu teria uma empresa. E que os meus sócios viriam dali de perto. Duas coisas. E eu comecei a trabalhar com o Diego, meu atual sócio, em 2006. Então são quase 20 anos de parceria na empresa júnior. Ele também era da engenharia. Aham, aham. E Também na engenharia hoje, mecânica. os sócios, ou inicialmente, né? Tu, o Wagner, o Diego Wagner, né? Isso. O E o Rui. Vitor. O Rui e o Vitor, exatamente, exatamente. O Rui veio da engenharia de produção e o Vitor da engenharia de automação. Tá. 4 engenheiros. Naquela foto é de 2014, né? 14, aham. 14. E 2 anos antes de começar a MeTime. E ali Isso, tu mencionas que era uma consultoria ainda, né? Era isso. consultoria em vendas já? Não, aquilo ali, a gente, por ter conteúdo e experiência em marketing, em vendas, já a gente dava uma consultoria à parte. A MeTime, ela nasceu originalmente da Sigo Rastro, que era um marketplace onde a gente intermediava consultorias online. Então, eu pegava um expert ou uma expert em um assunto e um empreendedor, uma empreendedora que queria, juntava ambos, ficava com uma parte dessa consultoria online. Isso é um negócio que morreu rápido, mas a videoconferência deu origem ao produto que a MeTime tem hoje. Então, aquela era a época da Siga o Rastro. 2014 a gente estava fazendo a nossa segunda empresa. A primeira foi um marketplace de indicação de presentes. Então, aquela ali já era a nossa segunda tentativa de permanecer vivo como empreendedores, né? E aquela consultoria em si era mais para ajudar a pagar as contas do software que a gente estava criando, sabe? A ideia a MeTime como é hoje, ela tinha parte de videoconferência, Isso. mas a concepção dela como produto, Legal. como como que tu chega nos sales engagements exatamente? Ótimo, ótimo. Bom, a, basicamente o primeiro produto de videoconferência, os,
a vídeo, como ela foi criada inicialmente, a gente pegou aquele produtinho de videoconferência e começou a vender para empresas SaaS. E aí o blog da MeTime lá no começo era SaaS, etc. Esse era o nosso público, certo? Eventualmente a gente começou a perceber que tinha um teto de crescimento ali e iria começar a encontrar de frente Google Meet e outros players, Skype na época muito forte. E a gente falou, bom, a gente precisa de um produto maior que esse. E aí entra um pouquinho já de estratégia. A gente viu que o demo, que era o Sales Demo na época, conseguia entregar, teria um teto limitado. E a gente viu todo vendedor remoto usa um telefone, um VoIP ou alguma coisa. Abrimos um VoIP em 17. Então, a MeTime nasceu com uma videoconferência com a visão de ter um VoIP já. Ao mesmo tempo, a gente foi vendo ao longo dos anos que, claro, olhando para ferramentas de vendas remotas, existia uma categoria, e isso foi uma viagem que o Diego fez a São Francisco num evento. Era o fim do nosso período de aceleração, o Darwin, a nossa aceleradora, tinha entrado, já tinha acabado os 150 mil, e ele falou, cara, eu vou com certeza com grana pessoal, mas eu acho que o nosso próximo passo de produto tá lá. Eles estão normalmente 5 anos à frente do que a gente está vendo aqui, e ele foi. E a gente já tinha a videoconferência, já tinha o discador telefônico para vendas remotas, e lá ele viu a categoria de Sales Engagement nascendo. E a gente viu que o CRM não era a ferramenta para prospecção, isso em 17, tá? A gente falou, bom, ótimo, tem espaço para nascer aqui. Então, a gente trouxe Sales Engagement, esse conceito para o Flow, que é o módulo de prospecção que nasceu em 18. Então, essa foi a origem e a evolução de produtos. Primeiro uma videoconferência, depois um VoIP, ou seja, vendíamos como um combo. Começamos a chamar esse produto de combo, VoIP com vídeo. E o Flow nasceu de ter ido a esse evento e visto, olha, tem uma categoria de software que organiza a prospecção melhor que o CRM faz. E lá nos Estados Unidos é gigante essa categoria. Pode ser que exista espaço no Brasil. Começamos a organizar um módulo de prospecção, que hoje se chama MeTime Flow, é o carro-chefe, que é, de novo, maior do que os 2 produtos anteriores. Então, parte da estratégia, olhando para o exemplo do Bezos, começando com livro, depois com servidores, construir um produto que seja maior que o anterior. E, de fato, a gente sabia que o Flow tinha potencial, uma ferramenta para Sales Engagement, para o SDR prospectar melhor, tinha mais potencial do que o discador. Então, construir esse terceiro produto, que é maior do que o segundo, foi uma virada de chave. Os 2 primeiros produtos era ainda na fase de incubadora. O Flow ele surge pós-incubadora, pós essa viagem. Isso. O Darwin entrou em 2015, então a videoconferência ela é pré-aceleração. O discador nasceu e o Flow nasceu na sequência. Então, os 2 produtos depois já foram da aceleração. E você chegaram a cogitar alguma outra ideia de produto diferente de estar na linha de vendas, de demonstração, de conexão com o cliente? Boa, Porque boa. empreender estava desde o início na Aham. gênese, né? No Sim, DNA. sim. Depois que o combo nasceu, não. Por quê, Davi? Foco é. A gente leva os valores da MeTime de forma muito rígida. Rígida não, mas de forma muito disciplinada. Então, foco, busca pela excelência e cuidado com as pessoas. Cuidado com as pessoas porque a gente não queria criar uma empresa que domingo à noite as pessoas tivessem medo ou raiva de ir trabalhar. E busca pela excelência. Excelência não é um estado, é um hábito, né? Como diria o filósofo. Então, busca tem sempre algo a mais que pode ser feito. E a maneira como a gente diz, a gente não faz só o que é melhor, agora a gente faz o melhor que pode ser feito. Né? A gente busca isso. E foco era uma coisa muito chata que a gente implementava de uma maneira muito rígida, no sentido de a gente conhecia inúmeros empreendedores que faziam isso, faziam aquilo, e tinham 3 negócios e não conseguiam tocar nenhum bem. E a gente olhou para esse produto e falou, por que construir algo para CS? Por que construir algo para sucesso do cliente ou para, enfim, para atendimento, para RH, se todas essas ferramentas e a gente já conhece, já fala, já tem autoridade com o público de vendas. Então, por foco, a gente nunca considerou olhar para o lado, e sim o que mais que eu consigo agregar para o público que já me conhece, que eram vendedores, líderes comerciais, depois SDRs, né? Sim. Depois que Aaron Ross veio para o Brasil, na forma de receita previsível, que os times começaram a perceber que o vendedor não conseguia prospectar e fazer negócio junto no mesmo mês e começaram a especializar papéis, aí
ferramenta e a educação de mercado decolou. Mas não, a gente, por foco, decidiu ficar com o público que já nos conhecia. Pô, legal. E nessa estratégia de eu vou por foco, eu vou Aham, educar, eu vou. Tem. A parte educacional é algo muito forte na MeTime. aham, As pessoas sim, sempre reconhecem na foi. MeTime conteúdo consistente, né? Eu Claro. tenho alguma dúvida, eu quero saber sobre métrica, eu quero saber sobre contorno de objeções. Vocês têm uma certificação própria, vocês têm Isso, o isso. Cash for Closure, que está meio hibernando no momento, né? Tem os conteúdos com o Bernardo, que são maravilhosos, os Aham, vídeos aham, dele. aham. A educação, essa vocação, ela surge de maneira intencional ou, cara, foi acontecendo porque é característico de vocês serem estudiosos e tudo Aham, mais? aham. Acho que um pouco de ambos, Davi. Se a gente odiasse fazer, não teria feito. E provavelmente não estaríamos aqui. Tem uma. A gente em podcast gosta de histórias, né? Tem uma muito boa. Uma vez chegou um martelo via Amazon. Sem remetente, ou sei lá, o nome da loja. Eu, quem é que me mandou um martelo, cara? Que droga é essa, né? Botei o martelo junto com as ferramentas e acho que, acho que, sei lá, umas 3 semanas depois eu tive um coaching com meu sócio, aqueles de carreira, né? Sim. Não o one-on-one semanal. E ele disse: Chegou um martelo aí na sua casa? Eu falei: Ah, então foi você, pô. E ele falou: Cara, eu quero que você deixe esse martelo em um lugar visual, porque eu quero que você lembre que a partir de hoje, o seu trabalho é martelar o conceito de sales engagement na cabeça das pessoas. Ninguém sabe o que é isso. E pra gente vender o Flow, as pessoas precisam saber primeiro o que é o problema que elas têm para antes comprar. Foi assim que a RD Station nasceu. Eles começaram um blog falando sobre como o inbound marketing era diferente do outbound, até então a regra, e quanto resultado você podia ter com aquilo. A empresa até se chamava resultados digitais antes. Então, o Eric sempre falou muito isso, um espelho para nós, exemplo de empreendedor que era, a gente precisava vender um problema antes de vender uma solução. E eu não conseguia convencer o líder comercial a abrir a carteira, exceto para o CRM, se eu não explicasse para ele que tinha um segundo problema, que se ele colocasse o pessoal para prospectar lá dentro, ia ter uma cachoeira de cardzinhos e o SDR não ia saber com quem conversar primeiro. Essa não era a forma correta de se organizar a prospecção e que você teria muitos ganhos se você organizasse por atividades, fizesse cadências e tudo mais. Então é uma missa que a gente está rezando há muito tempo, Sim. mas era estritamente necessário para conscientizar de um problema. Sales Engagement já é um palavrão, já é uma sigla em inglês que muito pouca gente sabe o que é, certo? Então, os negócios que a gente, os produtos que a gente foi criando necessitavam de certa educação, no sentido de eu vou vender um problema antes, para depois vender um produto. Então, foi uma necessidade, mas foi também algo que a gente gostava muito de fazer. Sempre gostamos de ler muitos livros sobre negócios ou sobre vendas, consumir conteúdo gringo ou não sobre vendas. E no Brasil a gente tinha muito conteúdo de vendas e energia, vendedor pitbull, Sim, sim. não conseguia conviver com aquilo. Tanto é que se você olhar os conteúdos da MeTime até hoje, tem muito dado envolvido para embasar percepções qualitativas que a gente tem de que prospectar ficou mais difícil, o WhatsApp tem valor na prospecção, tá, mas quanto? Certo? Sim, sim. Então a gente se esforçou muito ao longo desses anos para educar mercado, porque era uma necessidade, senão o produto não seria vendido, mas ao mesmo tempo era assim uma paixão que a gente tinha. Então é um furacão F5, vamos dizer assim. Era algo que a gente gostava muito de fazer e precisava fazer. Então, deu no que deu. A gente só foi alternando os formatos. Cara, é legal tu trazer esse exemplo do Diego, quando ele manda um martelo pra ti. Aham, Eu já te ouvi falar, eu nunca conversei com o Diego Wagner. Eu nunca aham, encontrei com ele, não tive essa oportunidade ainda. E tu já me falou algumas vezes de one-on-ones ou conversas como aham, essa, aham, e ele me parece ser um cara muito foda, assim, muito com insights tipo esse do martelo, aham, né? aham, Não sei de onde ele tira. Teve uma vez que eu tava perguntando pra ti, te liguei pra pedir ajuda sobre, cara, como definir o que deve ser prioridade num determinado período. Pode ser um semestre, pode ser um aham, ano, aham, cara, porque às vezes a empresa tem, eu quero criar 15 projetos para conduzir esse mês, esse ano, e ninguém dá conta de 15 projetos em paralelo. aham. E naquela oportunidade tu falou assim, eu converso com o Diego e a gente decidiu que agora eu vou olhar para uma coisa. Aí eu não lembro se era Sim. semestre, se era ano, não sei. Aham, aham, Eu vou pegar um problema, eu vou estudar esse problema com tudo, que pode ser um martelar. Então, assim, ó, eu vou estudar a taxa de conversão dessa etapa para aquela. E aham, vou saber aham, tudo. Vou no dado, no detalhe e tudo mais.
continua sendo assim agora que vocês fazem parte de um grupo maior? Claro, claro. É, é importante valorizar que a aquisição pela Sankia, por esse grupo maravilhoso, vem com zero ingerência. Então, eles sabem que os empreendedores que estão no negócio, eles já adquiriram 9 empresas, nós somos a quarta, eles são as melhores pessoas. Eles levaram a empresa até ali, certo? Então, a gente continua com liberdade para executar. Claro, foco, meta, crescimento, pressão existe sempre, mas não é uma pressão do tipo, daqui isso aqui eu sei fazer melhor que você. Então, continua o tempo inteiro. Ah, tendo feito esse disclaimer, nós continuamos com a liberdade e a responsabilidade de executar bem, certo? E de lá para cá, de 23 para cá, 2 anos, quase exatamente, Já? 2 anos e 2 meses, da Passa rápido. aquisição, a nossa responsabilidade é continuar crescendo, ou crescer mais rápido, Sim. certo? Então, nesse aspecto, continua em. Nada mudou em relação à venda, do tipo, se esse é o maior problema, ataque ele. Por exemplo, nós Qual é o tivemos teu problema de hoje? hoje crescer mais rápido, abrir mais canais. A gente sempre foi muito dependente do inbound. A gente sempre fez isso muito bem e sempre viveu muito bem de levantadas de mão. Eu ainda consigo ser mais rápido em levantadas de mão, mas eu tenho 3 projetos em paralelo, ou de leads mornos, ou de um outbound um pouquinho mais frio, em execução agora, para crescer mais rápido. Mas sempre. Meu desafio nesses últimos 10 anos como marketing e agora como líder de pré-vendas nos últimos 6 meses é crescer mais rápido. Abrir outra avenida de crescimento. A imersão, os eventos presenciais que a gente fez, os 2 engages, todos esses são experimentos para crescer mais rápido. Outras avenidas de crescimento que não levantadas de mão. E então, sim, hoje o meu principal projeto é o projeto de Account-Based Marketing. Então, a abordagem de leads ou mornos, do tipo conexões que me adicionam likes e comentários em posts. Temos um projeto para abordagem, quanto para leads aí um pouco mais frios, que a gente sabe que tem perfil de cliente, tem clientes na base, conversa com esses clientes e faz esse projeto andar. Então, Isso como estratégia de account-based marketing, de ABM. isso. Normalmente, pelo menos nas vezes que eu tive contato com o IBM, ele é bem direcionado para grandes contas. Isso. E essa linha ou vocês estão ou tem uma adaptação? Porque Boa. às vezes a pessoa te aborda e não necessariamente é dono de uma grande empresa, né? Isso, exato. Bom, vamos fazer essa estratificação. Esses 2 experimentos de ABM que eu estou falando aqui são um para poucos, benefícios corporativos. Por exemplo, eu tenho Caju, iFood, alguns clientes grandes de benefícios corporativos, eu vou lá na Flash, eu vou lá na Ticket, eu vou lá na VR e falo, olha, tá acontecendo. Então isso aqui é um para poucos. Sim. Tá? E tem ABM um para muitos. Então eu vou lá e pego 215 ERPs no Brasil, eu tenho 20 na base, digo, olha, tem alguns ERPs olhando para isso aqui. Eu sei que como ERP é difícil encontrar uma empresa que esteja no timing de trocar um ERP, porque todo mundo odeia trocar um ERP. Construo meu processo comercial. Então, isso aqui é um para muitos e um para poucos. Um para um, que seria grandes contas, enterprise, a gente não está fazendo, tá? Porque times de SDR eles não são tão grandes quanto o time de representantes. A gente não viu ainda, hoje, tickets de milhões para times de SDRs, que normalmente são menores. Então, nossos esforços ABM estão para um para poucos e um para muitos, não um para um. São as 3 vertentes, né? Mas o ABM é basicamente olhar para a conta e não para a pessoa e naquele desafio daquele setor, tal. Então a gente ficou nesses 2 últimos playbooks e não para grandes contas, como é o mais conhecido, mais clássico, né? Essa realidade de que as empresas não têm grandes orçamentos para a área de pré-vendas é real em muitos lugares, na maior parte deles. É onde normalmente tem os profissionais menos qualificados, Isso, né? de entrada, De entrada. Começando. Só que às vezes isso pode até ser um tiro pela culatra, né? Porque tu bota gente com menos fit, com gente com muito de passagem, e não entendendo que aquilo ali é um ofício. Se agora é o Cordô analista de mercado, não é o empreendedor, nem o que vende uma ferramenta de sales engagement. Tu acha que as empresas teriam resultados mais positivos se elas tivessem investimento mais pesado nessa área de pré-vendas? Com certeza sim. Normalmente você tem problema ou de discurso,
de vendas como um todo, você não sabe vender, não sabe sentar com o cliente, conversar, mas as empresas, elas precisam resolver isso primeiro, de onde quer que seja a demanda que elas conseguem, networking dos sócios, eventos, esses são os mais antigos truques do livro, né? A gente tem alguns mais novos. Então, esse ela resolve. O que as empresas ainda estão acordando para resolver bem é como é que eu prospecto bem. Dado esse disclaimer, como é que eu prospecto bem? Com bons leads, um bom discurso e ótimo time. Três componentes. Então, sim, se elas investissem mais tempo em entender muito bem o que o cliente dela fala, 2, treinassem bem as pessoas, tivessem uma ferramenta incrível, a prospecção seria muito melhor. Então, eu vejo as empresas aprendendo a vender rápido, porque isso é uma necessidade do primeiro dia da empresa. O fundador, a fundadora tem que saber vender, alguém tem que saber vender. O sonho, o investimento para o investidor, o primeiro 100, 50 clientes. E depois começa, como é que eu vou crescer mais rápido? Como é que eu vou abrir outros canais de geração de demanda? E aí o problema começa a escalar, porque o que te levou 100 não é o que te leva aos 1000, não é o que te leva aos 10 mil clientes, né? Sim. Tem textos e textos sobre isso. E a MeTime é um dos exemplos de como a nossa geração de conteúdo e geração de demanda mudou. Então, sim, se as empresas investissem mais e colocassem mais energia em gerar demanda, não só prospectar bem, gerar demanda bem, elas cresceriam mais rápido. E esse a gente identifica em quase todo o processo de consultoria que a gente realiza, Aham. que o principal gargalo é a entrada. Sim, É a sim. geração de demanda, é como que. E às vezes tem até a contratação de uma ferramenta, uma consultoria, um profissional, numa expectativa de solução mágica, né? Aham, aham, E na verdade é um processo contínuo de. A gente comentou que um pouco antes do teu filho nascer, a gente se encontrou num aham, meetup aham. promovido pelo CMO Marketeers, né? Isso. E a tua palestra, tu trazias a importância da constância Aham, entre aham. definir uma estratégia, eu vou fazer essa estratégia, vou testar, vou validar, Sim. vou voltar para ela, medir, e às vezes, porque a pessoa vai lá e coloca um criativo, Aham, deixa aham. 4 semanas, não funcionou, tira, muda, porque o criativo não funciona, vou fazer outra coisa. Sim, sim. E essa ânsia pela solução mágica, e quando na verdade a resposta está na constância, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que um adendo sobre isso. Nós estamos há 3 anos fazendo LinkedIn Ads. Nós estamos há 21, 4 anos fazendo bem Google AdWords. Então, nada começa bem, sabe? No meio disso teve Instagram Ads, Meta, né? Então, nada começa tão bem quanto 3 anos depois, sabe? E acho que o dominar uma habilidade. O Rui jogou no Slack uma vez uma frase maravilhosa que é: quando você começa a dominar uma habilidade, tudo é, nossa, que massa. Vou dar o exemplo do triatlo. Quando eu comecei a nadar, comecei a fazer 200 metros sem pisar no azulejo do chão, pensei, cara, que animal. Virei o Depois que Aquaman. eu, depois que eu fiz 1000, falei, nossa, animal. Depois que eu comecei a nadar 3000, tem um certo tédio, tá? E eu nem sou nadador, só tô Sim. depois que você começa a dominar uma habilidade, tem um certo tédio. Então, para ser realmente bom naquilo, você precisa se apaixonar pelo básico de novo. Senão você não passa dessa curva de isso aqui já não é mais novidade para mim. E aí você fica mediano. Então, para dominar algo, eu não sei quem foi o autor dessa frase maravilhosa, dessa reflexão, mas para dominar algo de verdade, você vai ter que tolerar essa zona de tédio e se apaixonar pelo básico muitas vezes, até que você comece a destravar, certo? Então, bato muito nisso quando eu estou mentorando marqueteiros, marqueteiras mais novas, gerentes comerciais mais novos. Nenhum processo ou projeto deveria morrer antes de 6 meses, porque é tudo feeling antes desse. Você tem algumas validações, mas se aquilo vai ser grande ou não por anos, você só tem depois de certo tempo, sabe? Tudo bem que as ferramentas estão facilitando cada vez mais esses ciclos de aprendizados rápidos. Mas às vezes desistir de um Instagram Ads ou de um LinkedIn Ads porque todo mundo diz que é caro, sem tentar, ou tentar 2 meses seguidos é um desperdício, ao meu ver, sabe? Eu gosto de dizer sempre que a pressa não é velocidade, né? A Aham, gente aham. precisa ser veloz nas tomadas de Sim, sim, decisões, sim, mas a gente sim. não pode ser apressado. Com velocidade a gente chega mais rápido, com pressa a gente tropeça.
E uma estruturação, uma mudança de processo, tu falou, "Pô, eu tenho 6 meses para validar, né?" Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma estruturação comercial de uma empresa, ela vai de 8 meses a 1 ano e meio, porque Aham, tu vai mexer aham. com toda uma cadeia, uma filosofia, uma cultura, né? Preparar uma Sim, cultura para sim. vendas. Então, ela vai exigir os momentos de validação. E é interessante, porque quando uma consultoria é procurada, é contratada, é porque as coisas não estão bem. É Sim, tipo, a gente vai no sim. Aham, médico aham, porque aham. doeu aqui, porque, né, É, tô é. sentindo mal-estar. Ninguém vai porque... E naquele momento que tu chega, qualquer coisa que for receitada que vai tirar a tua dor, aquela pontada que tu tá sentindo, beleza, é a minha salvação. Sim, Depois que a dor passa, a pessoa não percebe, mas é antibiótico, tu vai ter que tomar por 7 dias, porque senão a tua dor vai voltar e esse antibiótico já não vai mais fazer efeito, porque tu não tomou o medicamento aham, pelo aham. tempo completo. E, então, essa ânsia por um resultado rápido, às vezes prejudica a implementação de um trabalho que precisa ser bem consistente. Aí a gente consegue fazer as validações, os testes, vai ser meta, Sim, vai ser, né, onde que vai sim, sim. o investimento. É, cara, tu te tornou a cara da MeTime, né? Vocês são 4 sócios e 4 engenheiros, e hoje muita gente te conhece e acha que tu és o CEO da empresa, que não Aham, sabe aham. quem é a figura do Diego Wagner. Como que se deu essa distribuição de papéis? Foi Legal. natural tu ser a cara do Cash for Closers, tu ser o cara do Aham, que tá no aham. palco Sim, apresentando a sim, MeTime? sim. Não, não, foi completamente não natural. Desde os tempos de empresa júnior, Davi, é, bom, ali a gente lidou com diretoria de projetos, eu e ele, mas falar em público, nada disso foi natural, entendeu? É fácil hoje porque a gente já fez 1000 vezes. E hoje eu gosto. Eu Hum. gosto da adrenalina de subir num palco, falar para um público que eu não conheço. A maior adrenalina, uma das maiores da minha vida, foi abrir o primeiro evento da MeTime no Teatro Santander. E um palco enorme, uma quantidade de luz assim batendo no rosto, sabe? Então é algo que eu me apaixonei com o tempo, mas não. Definitivamente eu era um cara tímido, eu não queria ser líder de projetos, eu não queria ser presidente da empresa júnior. Não queria. Mas não tinha alternativa. E eu queria Sobrou pra continuar. ti? Eu falei, vambora. Depois, depois com os cargos de liderança no movimento Empresa Júnior de Santa Catarina, representando Santa Catarina no Brasil. Sobrou. Vambora, vamos fazer. Então, na MeTime, o Diego me convidou, ele já era o CEO, e, e ele sabia que eu já tinha feito marketing antes na primeira empresa, ele sabia que eu faria muito bem. Mas eu tive que aprender fazendo no meio do caminho, sabe, Davi? Primeiro eu comecei a aprender como fazer SEO, fazendo, otimizar para o Google. Parece uma década atrás, aí literalmente era, mas parece sei lá, milhões de anos atrás. E, de fato, pelo podcast, pelos e-mails da MeTime serem enviados no meu nome, aí a minha figura foi ficando cada vez mais conhecida. E somos dois Diegos, então tem uma piada interna, um bullying interno, que toda vez que o Diego chega em um lugar e fala, Vaca, você que é do podcast? E ele fala que não, as pessoas dão uma murchada assim, sabe? Então deu um bullying interno da galera da MeTime com ele, porque são dois Diegos, mas sim, ao mesmo tempo que eu gostava muito, depois de certo tempo fazendo e ficando natural, é, bateu também com o nascimento do filho do Diego em 18, onde ele falou, cara, pega todas as palestras, porque agora eu tenho um filho pequeno e eu moro longe dele, porque a esposa dele tinha ido dar aula em uma outra cidade. Eu falei, óbvio. E aí eu comecei a viajar muito, ia dar muito mais palestras do que quando a gente dividia. E aí eu 100% virei o rosto da MeTime. A gente dividia algumas entrevistas no começo, era mais frequente vê-lo entrevistando, se você for lá do 50 para trás, perdão, do 50 para trás, era mais fácil vê-lo entrevistando. Mas eventualmente sim. Aí eu entrevistei mais, ele falou: "Assume o podcast de vez porque você tá fazendo melhor". Ah, o filho dele nasceu e eu assumi as palestras e aí de lá para cá, pela frequência, não teve como não ser o meu rosto, É a interessante cara da porque empresa. eu vi alguns conteúdos com o Diego Wagner. O Rui já deu algumas entrevistas também, e também Já, é super já. articulado, com Aham, insights aham, muito aham. legais, mas realmente personificou em ti. Parece que é uma turma de Jedi que tá ali na MeTime Aham, conduzindo, porque aham. a bola cai no pé de qualquer um, você sabe o que fazer com ela, né? Exato. E de novo, aqui entra a paixão, Davi. Eu não teria feito um podcast também se eu não adorasse conversar com pessoas e tirar o melhor delas.
Então, sempre que eu fazia um briefing de podcast, eu pensava, o que a audiência precisa saber? Será que esse é um episódio básico, intermediário ou avançado? Se o convidado ou a convidada derreter na minha frente, como é que eu salvo esse episódio? Então, eu me preparava para perguntar e para responder, entendeu? E a minha memória é boa. Então, eu ia linkando uma entrevista com a outra, eu ia me preparando para responder, óbvio. Então, sempre que o convidado dava uma resposta, eu linkava a minha resposta com a dele ou a dela e emendava a próxima pergunta, e isso foi ficando natural. E aí as pessoas começaram a gostar muito do estilo da entrevista. Mas isso era meu. O Diego Sim. fazia outra entrevista, o Rui também. Cada um com seu tempero. Mas eu acho que a nossa paixão por pegar um ídolo, uma ídola, colocar na nossa frente e falar, beleza, agora como é que eu tiro o melhor dessa pessoa em 25 minutos? Com as melhores perguntas que eu posso fazer para uma pessoa tão boa quanto essa que está na minha frente, para mim fizeram toda a diferença. E se preparar de novo para perguntar e para responder, para mim fizeram toda a diferença na qualidade Cara, da entrevista. isso é nítido. Vocês têm um formato que é diferente da maior parte dos outros podcasts, porque ele é mais Aham, curto, ele é mais sim. objetivo e muito direcionado a insight prático, né? Aqui, quando Isso, nós isso. idealizamos o seu Sniper, a ideia, ele é mais longo, ele é o dobro do tempo que tem Aham, um aham. Cast for Closers. Mas vocês, num espaço muito reduzido, conseguem extrair um monte de insight muito valioso. Tem um episódio que esse até aqui é um pouco mais longo, com o Gustavo Pagotto, que você fala sobre networking, sobre Aham, construção de aham. networking, que é maravilhoso. Aquilo lá, Sim, assim, sim, sim. qualquer pessoa que quiser falar sobre networking, primeiro escuta isso daqui. Depois que vai Maravilhoso. Aham. falar. E assim como vários outros ali. Qual é teu episódio favorito? Fora os meus, claro. O primeiro. O primeiro com o Marco Roberge. Ele é teu Porque ídolo, né? ele é. Esse episódio representa muito pra mim. Porque ele foi o episódio 9. Pensa, 2016. Eu não tinha a menor ideia do que ia virar aquele podcast. E eu comecei a abordar alguns gringos pra fazer perguntas e respostas no blog. Vários responderam. O Robert disse: Eu não tenho tempo pra fazer isso agora. Ele liderava já seus 400 e poucos vendedores na HubSpot. Você quer me entrevistar? E antes que meus dedos digitassem, eu tinha um podcast, eu não tinha como negar aquilo. Eu falei, vambora. Então eu tremia porque era uma pessoa. Eu nunca tinha visto uma entrevista dele pro Brasil, não em português, pro Brasil. A gente amava o livro dele e eu não acreditava que ele tinha dado meia hora do tempo dele. E aquela entrevista pra mim foi, se eu conseguir fazer essa, eu consigo fazer qualquer outra. Porque eu literalmente tremia, o Diego e o Rui estavam do outro lado do computador, porque fora eles, ninguém conhecia o Robert na MeTime, né, nos outros cinco pessoas que estavam ali. E eles torciam cada resposta, cada pergunta. E o cara tá acontecendo, ele tá falando com a gente, a voz dele, eu já vi esse cara falando em outros vídeos, e a voz dele tá falando comigo. E quando o episódio saiu, eu lembro que várias pessoas, Diego Gomes, Eric, vários empreendedores que eu me espelhava, mandaram mensagem. Cara, que entrevista massa, eu ouvi o podcast e tal. E o Eric o Eric encontrou meu sócio num evento e falou, pô, avisa o Cordovez que ele tem que falar mais durante o podcast, porque ele tá entrevistando muito e falando pouco, vocês têm ótimas ideias. E eu nunca esqueci esse conselho dele, né? Então, esse episódio pra mim marcou porque era o 9, era em inglês, era o primeiro inglês que eu tinha feito, e era com a pessoa que eu mais admirava e poderia sentir medo de entrevistar. Só que ele é um gentleman. Então, ao mesmo tempo que ele ia respondendo, ele perguntava se estava fazendo sentido pra mim, se eu concordava. Ele me deixou também à Sim. vontade. Mas tanto é que voltamos no episódio 100, como ele, como convidado. E aí já apareciam dois amigos, porque eu já tinha feito mais 99, né? Mas esse marcou muito porque a partir dali eu sabia que eu tinha que continuar entrevistando pessoas e que eu podia fazer em inglês também. Porque tinha sido uma ótima entrevista, apesar do nervosismo. E você vê na minha voz que eu tô muito nervoso naquele episódio. E de novo, ele é um 9, mas se eu consigo fazer em inglês, tendo feito só 8 antes, com o meu maior ídolo em vendas, eu consigo fazer qualquer outro. E vieram ótimos, dificílimos outros podcasts depois. Tanto em inglês quanto em português, mas aquele mexeu comigo, sabe? É super legal. Esse realmente é um baita no episódio, porque o livro dele, hoje ele é atual. Hoje ele faz Aham, sentido. aham, Se tu aham. pega o Receita Previsível, por exemplo, tem coisas que já caíram em desuso, ou já evoluíram para outro Sim, modelo. sim, sim. O livro dele, o The Sales Acceleration Formula,
hoje ainda tu lê e tu aprende com ele, né? É Com incrível. certeza. E entrevistado foi ele. E qual foi o maior insight que tu falou, puta, eu não tinha pensado nisso e, cara, aqui eu aprendi pra caramba agora com esse entrevistado, com essa dica. Boa. Eu entrevistei o Jason Lenkin, que eu também leio desde 2014, do Sester. E esse foi um cara que eu quis muito entrevistar. E eu mandei e-mail para várias pessoas que falavam: ah, o Jason prefere não ser abordado. Então ele tava meio blindado. Eu levei um ano e meio para conseguir chegar nesse cara. Até que eu consegui. Eu normalmente não digo quem é a pessoa que me apresentou, mas foi uma intro cega, do tipo: a pessoa entrou em contato com ele, ele falou: ah, beleza, eu já tinha entrevistado essa pessoa. E aí, pode passar meu contato. E é assim que eu consegui. E putz, a dinâmica e as ideias que ele me deu, e eu perguntei coisas do tipo: como é que eu sei se é a hora de trazer o meu primeiro VP de vendas e onde eu acho? E ele me deu ideias que eu nunca tinha pensado sobre prospectá-lo lá fora, tirá-lo de empresas gringas. Como é que a cabeça desse cara funciona, sabe? E vários outros amigos vieram me falar depois: como é que você chegou nele? Como é que você tem as ideias de fazer aquelas perguntas pra ele, sabe? E ele foi, eu acho que o 120 ou 160. E, e foram ideias. Eu lembro que na entrevista eu falava: não acredito que isso aqui foi nas vésperas de Natal, não tinha mais ninguém na MeTime. Eu fui pra lá, eu fui pra nossa sede só pra entrevistá-lo e voltei pra casa. Já tava assim, nas vésperas de dezembro, Apagar as sabe? luzes pra. Aham. E ainda assim ele topou, e pra mim foi uma entrevista também marcante, porque eu pensava: a cabeça desse cara funciona diferente. As ideias que ele tá me dando, eu não vi ninguém escrever no Brasil algo próximo do que esse cara tá falando, sabe? De táticas mesmo, de entender a maturidade de um SaaS, das fases que um SaaS vive, quando morre, por que morre. E a forma como ele descrevia o momento que a MeTime estava, cobertor curto, você tem 100 missões para resolver e não tem time para fazer 50 delas, sabe? A forma como ele descreveu, ele é super especialista em vendas, ele foi o CEO, né, da DocSign, é, e como a cabeça dele funcionava, como ele entendia do que ele estava falando, e de como trazer, e de como pensar como um VP, um CEO brasileiro, enfrentando o mundo, né, porque a gente já enfrentava salários globais, contratações globais. Então essa foi uma entrevista que me marcou pela velocidade de pensamento dele. Eu não estava pouco preparado para as próximas perguntas, sabe? Pelo, pelo choque que eu estava tendo com as respostas, eu tive que seguir o roteiro porque eu não estava preparado para fazer follow-ups das ideias que vinham vindo, sabe? Que legal. Essa me marcou pela forma como as respostas me atingiam e as coisas que eu queria conversar com meu sócio logo depois daquela entrevista e não podia Sair falar ainda direto e ali no correndo. microfone porque eu tinha mais uma pergunta para fazer, sabe? Sim, Essa entrevista mexeu comigo nesse sentido, assim, de eu não estava preparado porque eu ia ouvir, sabe? sim. Das ideias e da velocidade do quanto ele conhecia. Parecia que ele estava vendo a MeTime nascer nos últimos anos quando eu entrevistei ele, sabe? Parecia que ele estava sentado comigo e com o Diego, com o Vitão, junto naquela trajetória toda. Que ela marcou muito. Cara, muito legal. Vamos voltar a falar um pouco de dados, né? Porque Legal. assim como a geração de conteúdo é algo super relevante na estratégia de Sim, vocês, a análise e o tratamento de dados também. perfeito. Especialmente num ecossistema que dados é fundamental, mas ele também é hype. Então muita gente quer olhar para um Ah, monte de número para dizer que está olhando para dados e não sabe, tá, que decisão, que resposta eu vou extrair, que pergunta eu quero responder, mas tem um exato, monte de exato, dados. exato. E vocês são muito cirúrgicos nos dados. Tem o Inside Sales Benchmark Brasil, que acho que baliza a decisão de muita gente hoje, desde definição de salário, desde Aham, mercado que eu vou atuar, se eu tô com o meu ticket médio correto para minha faixa, enfim. A cultura de dados, ela vem da engenharia, ela é natural de vocês também, ou isso foi surgindo de maneira espontânea? legal. Vem muito por sermos engenheiros, tá? A gente nunca fugiu das planilhas. É, e quando você está começando uma empresa, tem uma parte que é modelagem, e aí vamos ver se a planilha para de pé ou não, e vamos enfrentar a arrebentação e ver se esses números param de pé ou não. Então isso sempre foi uma característica nossa, puxar dados para lidar bem com a MeTime.
Em paralelo a isso, tendo esses dados, a gente viu que faltava esse tipo de conteúdo no mercado. E eu lembro que a primeira vez que eu soltei o que aprendemos com 680, não, nem 600, 680 mil atividades de prospecção, meu LinkedIn parou. Assim, as pessoas que eu conheço compartilhando aquilo, viu? Cara, o mercado tá carente disso. E aí a gente começou mais. Qual a diferença entre, qual é a semelhança ou qual a relação de minutos atrasados para uma reunião para percentual de no-show? Quando seu lead está atrasado 5 minutos na reunião, qual a probabilidade dele aparecer? E 10, e 15 minutos. Outro post que viralizou. Então a gente se fazia perguntas, ia nos dados da MeTime, meu sócio, o CTO Vitão, ia lá no admin, buscava a query, me mandava uma planilha, eu olhava, tem um post aqui. Soltava outro desse. Cara, boom. E eram ótimas ideias. As pessoas só não tinham os dados para respondê-las, mas a gente tinha. Era quase como uma responsabilidade nossa ir fuçar no dado e, falar para os clientes, ó, tá aqui os dados. O prospect não apareceu em 10 minutos, pode desligar, não vai aparecer mais. Né? Ou, se você agenda uma reunião para 2 dias, o percentual de no-show, o percentual de chances dela não acontecer é tal. Se você agenda uma reunião para 9 dias, daqui a 9 dias, ninguém apaga um incêndio daqui a 9 dias. O potencial dela não acontecer é muito maior. Então a gente começou a se questionar, a ver que as empresas adoravam esse tipo de conteúdo e ninguém estava fazendo. E a gente se acostumou a ir para os dados e buscar esses posts. E o Labs, essa seção do blog que decolou, aí eu trouxe um analista que era muito bom em Excel, listei tipo umas 40 perguntas, e aí ele ia no meu sócio, pegava os dados, acordou, tem um post aqui. Aí a gente ia lá e escrevia um post assim. A tal hipótese, acordou, não deu em nada, olha aqui os dados. Não, vamos pegar por esse ponto. Então, nesse momento, a gente começou a escalar esse tipo de post, sabe? Post numérico mesmo. E são posts que dão credibilidade, o nosso time comercial usa até hoje. Então, esse raciocínio que tu ia falando, eu fui pensando aqui, porque esse dado ele é ouro. Aham, Vocês tinham uma base de dados super rica, tem ainda, sim. cada ano mais, né? Porque vai aumentando essa base. Poderia ser um argumento de vendas para vocês e ponto. Né? Para quando um Aham, vendedor aham, MeTime chegar na argumentação com o cliente, apresentar, ó, a gente tem esses dados, e de repente vocês expõem, tornam públicos os dados, como eu falo, eu tenho a responsabilidade de levar essa informação adiante, de aham, jogar aham. isso no universo. Sim. Em algum momento houve a reflexão do tipo, ok, eu tenho dado rico, mas eu também estou alimentando a minha concorrência, que não fez essa mesma análise, ou eu perco poder. Isso poderia ser uma argumentação muito forte na hora de sentar numa mesa de negociação, e agora não precisa ser mais uma argumentação, porque o meu cliente vai ter acesso lendo o Aham, post aham. do corredor. Houve esse tipo de raciocínio em algum momento ou não? Não, não, nunca tivemos medo. Por quê? É, ao mesmo tempo que esse dado é público, vai estar meu nome lá, vai estar a logo da MeTime associada a esse post. E se houvesse qualquer medo, ele desapareceu com a seguinte história. Uma vez, um prospect de uma telefônica, dessas 4 grandes, três principais que tem no Brasil, ele queria levar um projeto de sales engagement de vendas remotas, era ainda inside sales. E ele colocou, eu não tenho mestrado, tá? Mas ele colocou num slide, eu bati a foto, mostrei para meus pais. Ele colocou segundo Cordovez, vírgula Diego, sabe? Foi a primeira vez que eu vi meu Sim. nome escrito inverso, porque eu não fiz mestrado. E, cara, aí você pensa assim, ele levou pra diretoria, pro board, MeTime, desse tamanho, e McKinsey. Ou seja, eu apareci no mesmo slide que a McKinsey, entendeu? E, ó, eles são o fornecedor que eu tô cotando para começar o projeto. Eles são referência nesse assunto e o dado é deles. Então, dane-se se o concorrente vai usar, Davi. No final das contas, ele sabe onde baixar o material. Ele Sim. sabe qual domínio que esse material tá, que a logo é verde e preta. Ele sabe que esse material é da MeTime, a gente vai aparecer. E é um argumento até hoje, a minha proposta comercial tem dados, ou quando eu faço aquela calculadorazinha de ROI, do potencial na proposta comercial, referência, estudo de 70 milhões de atividades de prospecção na MeTime. Ele sabe que ele pode fechar com um concorrente, mas a expertise de uma empresa que tem 70 milhões de dados de prospecção para embasar o que eu estou dizendo no onboarding, quando ele der as mãos para a empresa e falar como é que eu prospecto melhor, ele não tem em qualquer lugar, entendeu? Então,
essa atribuição sempre veio naturalmente. Os prospects iam lá, eu vou citar essa empresa. E isso dá mais credibilidade do que munir o teu concorrente, sabe? Porque no final das contas os caras não usam tanto. Hoje eu não sou o canal da MeTime e não tenho intenção de ser. Aham. Mas eu sou um fã fervoroso e indico para sempre. Sim, É, sim. e quando a gente faz um diagnóstico, nosso diagnóstico ele é super robusto. Então eu não acredito em. Tem um monte de gente que fala assim, faça o seu diagnóstico gratuito em. É um Google Forms que a Sim. pessoa responde, cara, a gente faz 30 dias de análise, é uma tomografia computadorizada, o cara recebe um relatório com mais de 100 páginas, onde estão os problemas, o que está acontecendo e que plano de ação pode sair dali. E tem sempre uma parte que a gente referencia o Inside Sales Benchmark e Aham. isso se torna a porta de entrada para depois a MeTime ser contratada por esse cliente. Então, já foi com Involves, com Links, com Aham, aham. Grupo Nexus, com Lincro, são clientes nossos que a gente fala, cara, e esse dado? Tá lá a fonte, MeTime, e eles têm a solução. Eles Sim, estão sim. lendo e traz esse dado porque tem uma solução que lê essa informação e consegue te dar em tempo real como que a tua operação funciona. E na base de dados, aqui, o outro grande ganho outro grande valor que a MeTime tem, eu não sei se tu tens consciência do quão é especial isso na operação de vocês, que é o CS. Aham, aham. Hoje, é super comum que o CS das empresas seja um suporte de luxo, né? Então, é Sim, um sim, N2 ali. Eu sim. não resolvi problema com suporte, eu vou ligar no meu CS e ele vai resolver. A MeTime não, né? Eu lembro que eu era atendido pela Cris, né? Ela tá lá Tá ainda. com a gente até hoje. Aham. A Cris é maravilhosa. E essa cultura de dados, às vezes, isso eu estava na Lynx, ela proativamente me buscava, trazia relatórios detalhados da minha operação, coisa que eu ia parar para pensar e ter que fuçar. Ela me entregava, Davi, toma essa decisão aqui que vai ser melhor. Olha os dados, como que está funcionando aqui. Aham, A tua aham. vertical Pharma está desempenhando pior do que a tua vertical de Big Retail por causa dessas. Olha a diferença do tempo de ligação médio, o tempo de chamadas realizadas, Aham, aham. e trazia isso. É, a única experiência parecida com de CS que eu tive pessoalmente foi com a Pipe Lovers recentemente. Aham, Também aham. que a CS nos procurou e elaborou me ajudou a elaborar o Uau. PDI do time. Então assim, não, cara, peraí que eu vou te ajudar aqui a estruturar trilhas de desenvolvimento. Quer desenvolver o que é? Em prospecção, esse aqui é em estratégia, esse aqui é em gestão. Montou uma trilha Aham, e aham. me ajudou demais nesse sentido. Mas, de novo, trazendo dado. E essa Legal. Que preocupação com o legal ver CS isso. de vocês, ela também é intencional ou aconteceu porque a cultura bota o cliente no centro e naturalmente todo mundo age dessa maneira? Aham. Não, ela é pensada, né, Davi? Inclusive, o meu sócio pegou CS em 2024, tá? O Diego pegou CS da coordenação e reestruturou, virou de cabeça para baixo. Quando a gente achou que precisava virar. Então, a gente tem esse histórico de se precisar sujar as mãos, né? Pegar uma área, pegar outra, enfim. E na época a gente viu que os processos estavam sendo seguidos, mas nem tantos resultados assim. Então, erramos como qualquer outra empresa Normal? e era um time mais novo, bem reformulado. A Cris, por exemplo, já não era mais CS, ela está em produto com a gente há um bom tempo já, Product Manager Sabia agora. que a Cris, desculpa te interromper rapidinho, na época que ela me atendeu, eu fiquei encantado. Aham, E o que ela trouxe foi um serviço de coordenação, não foi um sim, serviço de sim. CS. Aí eu liguei pro Rui, né, o Rui que é o, Aham, aham. é o CSO da MeTime, só, Rui, finge que eu sou o presidente do Real Madrid, tu és o presidente, sei lá, do Flamengo, eu quero contratar um talento teu. Só que primeiro eu tô falando contigo para ser elegante. Posso fazer uma proposta pra Cris? Aí Aham. ele assim, deixa eu pensar. Aí deu uma hora e ele me ligou assim, Davi, eu jamais vou ser empecilho de crescimento de uma Sim, pessoa aqui na sim. MeTime, a gente quer que as pessoas cresçam e ela de fato é um talento, se tem uma oportunidade melhor, ela vai ter nosso apoio para ir. Aí eu fui conversar com ela e o amor dela pela MeTime, cara, Incrível. eu ofereci um salário quase o dobro do que ela recebia na oportunidade para ir para Links. E ela, não, quero continuar. E ela falou que eu tenho o objetivo de ir para produto. Aham, Então eu aham. quero sair dessa camada de CS para produto e eu acho que aqui eu vou conseguir. E que legal você está trazendo agora Foi, que ela foi. até por isso que Aham. vai ser essa interrupção, porque ela falou, tem objetivo e agora ela Que está no legal, produto. Que né? bacana. É, Merecido. sim, sim. E tem time abaixo dela, tá super bem, tá em produto. E então, é, a gente tem esse histórico de se precisar, vai na área, revira os processos e o-
Vem da teoria, né, Davi? Você tem um SaaS. Se o cara não usa ou não tem sucesso, você não tem um negócio na mão, certo? Sim. Então, quando a gente identificou, perfil A de parceiros, por exemplo, não tem uma saúde tão grande, porque entrou porque o parceiro disse, para contratar minha consultoria tem que ter me time. Mas aí não teve tanto sucesso, saiu a consultoria, o cara tá olhando para me time. Se eu não consigo, no lugar do consultor, fazer esse cliente ter sucesso, ele sai. Então a gente viu que precisava ser mais proativo com é, clientes vindo de parceiros. E a gente está o tempo todo olhando para dados e vendo fatias da base que podem ir melhor. Então, é by design, né? A gente Sim. ir atrás do cliente e prover esse não um suporte de luxo, mas olha só, a tua operação com base em dados pode ir melhor, pode ir mais rápido. O teu benchmark é 7,7 ou 8% de conversão no outbound, você está fazendo 2. O problema está em volume, olha só. Você poderia abordar mais leads em maior volume, porque ainda cabe. Teus STRs estão fazendo 40 atividades dia. Tem cliente me-time fazendo 120 atividades no outbound por dia, 150. Dá para fazer mais. Então, teu SDR pode mais, ele recebe mais leads. Pô, deu um diagnóstico pro cara. Eu posso transformar essa empresa pelos próximos 2 anos se ele continuar seguindo essa dica, sabe? Então, se você tem um SaaS, você precisa fazer a pessoa usar primeiro, ficar e ter resultado. Então, se ela não tem resultado, ela sai. E se ela não usa, muito menos, Sim. certo? Então, o que eu aconselharia para alguém que tem um SaaS é não pare quando o seu cliente loga. Ele precisa logar, precisa usar e precisa ter sucesso, né? Senão ele vai embora. E é interessante que os dados que geram, eles vão impactar em tantas camadas quando ele é bem Sim, utilizado. Porque nesse sim. relatório da Cris, tinha uma SDR maravilhosa, que bom que hoje ela cresceu lá em São Paulo, que era a Milena, só que muito tímida e acanhada. Aham, Aquela aham. que não aparece na reunião, que é na dela, Sim. mas foi com base no desempenho que aparecia de volume de ligação, de conversão, de tempo de ligação, de escutar o que ela falava, que ela conseguiu ser promovida e crescer e tudo mais, de novo buscando no dado, não aquele que se vende melhor, mas aquele que entrega melhor baseado em Legal. Que dado massa mesmo. isso. Que massa. Cara, partindo aqui para o final, falar um pouco dessa transição de ser um empreendedor e agora parte de um grande grupo, Isso. e que legal com uma transição positiva, né? Qual é a principal diferença entre tu venderes um software e vender uma empresa? Aham, aham. Ah, ambos é a venda de um sonho, certo? É a venda de algo que você lutou muito para construir e vem lutando até hoje, né? Ah, a venda de um software ela é muito mais tranquila do que a venda de uma empresa. Imagino. É, em ambos os casos, Davi, isso aqui não é hipocrisia. A gente sabia que ter um retorno como empreendedor vende, às vezes, vender empresa, enfim. Mas a gente não teria nada se os clientes não usassem. Então, pelos primeiros. A gente foi vendido em 23 até 21, ou seja, pelos primeiros 5 anos, não existia ah, conversas sobre venda, tá? 21, acho que a primeira empresa que procurou a MeTime perguntando: vocês estão disponíveis para ser adquiridos? Foi 21. O Diego já conhecia o escritório de M&A que nos assessorou, a LKC, ali de Blumenau. E em 20, foi 23, tá. Janeiro de 22, mais empresas começaram a procurar a MeTime. E, e Isso veja, sempre através da LKC ou espontaneamente batiam na porta de vocês? exatamente, espontâneo, misto, né? A própria LKC, quando começou a nos representar, tinha alguns cafés proativamente com células de M&A de empresas para falar, eu tenho essas daqui no portfólio. E com a Sankia foi um namoro de 1 ano. Até do primeiro café. A proposta oficial foi 1 ano. Eu lembro que foi começo de 23. E tem algo que é que primeiro tu vende o software e o sonho para milhares de clientes e eventualmente aquilo fica grande e digno de uma empresa prestar atenção em você e falar, tem um negócio aí. E assim como você faz um investimento em tesouro direto, você pessoa física, uma empresa Sim, compra outra para crescer mais rápido, para adquirir receita, ambos, né? sim. E eu acho que o mais legal disso foi ter feito uma empresa
O que pesou muito a favor da MeTime, Davi, foi ter feito uma empresa com by the book, vamos dizer assim. Era um SaaS, não podia ter receita de consultoria. E a Sun que avaliaria muito mal a MeTime se tivesse uma receita de consultoria que sai com sócios. Sai no primeiro dia que os sócios não estão mais, ok? Então, o SaaS precisa ter receita de software, certo? Então, ter prestado atenção nisso desde o primeiro dia fez toda a diferença. No valuation, como a negociação foi conduzida. Eles entrevistaram, Davi, 50 e poucos clientes. Eles pediram uma lista de uns 200 e eles falaram com quase 50 e poucos clientes. Se esses caras não tivessem bem, não tinha acontecido. Então, você empreendedor que quer vender uma empresa, você precisa fazer a empresa primeiro para o seu cliente. Senão vai aparecer. Vai aparecer. Entendeu? A roupa é transparente. Vai aparecer. Então, assim, primeiro ter construído pro cliente, para ser um negócio saudável, sólido, que para de pé sozinho, e eventualmente um dia não tem mais os sócios originais, faz com que a empresa que está te comprando avalie bem. Né? Você tem outros casos que isso não acontece porque o fundador está envolvido com muito curso e receita de serviço que o avaliador que está comprando não compra bem, certo? Sim. Então acaba não sendo um negócio tão atrativo para os fundadores, porque, de novo, não segue a receita que o mercado valoriza. Receita de software recorrente, certo? Então, acho que a diferença é isso. Você precisa construir uma empresa para o cliente primeiro, para depois ela avaliar algo para alguém, uma terceira instância, Sim, sabe? e eu percebo que às vezes as empresas têm medo de ouvir o que o cliente delas tem a dizer. Eu vendi, agora, Aham, por favor, não liga pra mim, cara. aham, aham, E quando, mesmo que doa, escuta. aham, No aham. nosso diagnóstico, a gente começa fazendo entrevista com o time, depois a gente faz entrevista com a camada de liderança para entender alinhamento estratégico. Primeiro, o time é entender o alinhamento de negócio, quanto eles entendem do negócio que a empresa diz que faz, diz que Legal. vende. Depois, com a camada de liderança e também com clientes. E clientes, eu sempre peço assim, ó, eu quero 3 fatias de clientes teus. Uma, os que estão aqui satisfeitos, engajados, usando. 2, os que estão aqui indiferentes, Aham, que tu aham. sabe que existe lá, não reclama, não elogia, tá lá. E quero uma lista de churn, de que Sim, cancelou, ex-clientes. para Aham. conversar. E aí eu vou te passar uma visão, porque na cabeça, muitas vezes, do empreendedor que tem medo de ouvir o cliente, não vai ser tão. Ele acha que entende da dor que outra pessoa sente. Esse ato de escutar o cliente, às vezes muda o discurso comercial. Assim, ó, tu tá Claro, vendendo do jeito claro. errado. Porque o que entrega valor é outra coisa. Tua Aham, proposta aham. comercial, tua apresentação, teu LinkedIn tá vendendo A e o teu cliente enxerga valor em B. Então muda o teu Sim, discurso sim, 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 sim. que vai atrair muito mais, né? Nossa, nossa, quantas vezes a gente fez isso, Davi? Quantas vezes? O nosso software, o nosso site falava em organização e agilidade. Organização e agilidade para S10. Eu fiz esse exercício. A nuvem maior, aquelas nuvens de palavras, né? Sim. Aquelas palavras mais ditas viram nuvens maiores. Era produtividade. Produtividade é uma pessoa ágil e organizada. Ok. Então foi meio certo para mim. Só que a outra palavra maior que produtividade era controle. E a gente odiava a palavra controle porque o SDR não gosta de ser controlado. Mas olha só, é o É o que. mercado. Sim. Só dá negócio, a empresa só cresce se ela tem controle. E para o líder comercial, controle é inegociável. Se eu te perguntar como líder comercial, você está satisfeito, Davi, com quanto controle você tem? Não, porque é uma moeda infinita. Eu sempre quero mais controle e inegociável. Eu não abro mão de controle, entendeu? Então eu comecei a usar produtividade e controle ao invés de organização e agilidade. Eu mudei site, discurso comercial só com esse exercício de ouvir o que o cliente fala. E é muito poderoso, porque eu sou a MeTime, né? Eu sei fazer isso. Eu já ensinei a cliente a fazer. Quando você começa a fazer para você, de novo, a roupa é transparente. Tá lá todos os seus erros. Você falando em organização e agilidade e o teu cliente em produtividade e controle, que você sabia que podia ser, mas você nem gostava de usar no marketing porque poderia ter uma conotação negativa. Mas adivinha, teu cliente ama essa palavra. Então, Cara, agora a gente usa. sabe que tem uma das etapas do nosso trabalho que é a análise da promessa de valor. Aham, Que é bem aham. nessa linha. O que está sendo divulgado no teu site, na tua comunicação, mas o que o teu cliente está comprando. Sim. E recentemente a gente fez um trabalho com o cliente e que toda a comunicação era voltada aí sim para controle nessa linha, só que é voltado para o mercado específico de construção civil, Aham. mas o que
para o cliente, a inserção da tecnologia numa construtora, média e pequena, ela tem a barreira de... O cara não é habituado à tecnologia. Ele vai ter que parar para mexer num sistema, num ERP. Aham, Ele não é natural fazer isso. Cara, muda para descomplicar. aham, aham. Isso aí foi... Caramba, é isso. Tira a complexidade do dia dele, porque para ele tudo é complexo. Então, fazer esse exercício, entender o que que é valor para o teu cliente, adequar a tua promessa de valor, vira o jogo, né? Aham, Muda, aham. Sim. muda o E jogo. por mais que você acha que pensa o suficiente a respeito, como fundador, como fundadora, só o seu cliente sabe narrar o que ele valoriza. E quando você ouve em amostra, ou estatisticamente uma amostra considerável de clientes, você pega padrão, aí você pega o padrão e transforma em prospecção, porque clientes e prospect são a mesma pessoa separada por tempo. Eu Sim, já falei na isso em jornada, podcast né? 1000 vezes, né? É O criança e cliente adolescente. exato. O cliente é um prospect, é um cliente que não sabe ainda, não te conhece ainda. É só isso que muda. Então você pega os teus clientes dizem, os teus melhores clientes, aqueles que você quer replicar, e usa na prospecção. Você vai atrair quem? Parecidos, certo? Sim, Então esse é o fundamento que a gente bate muito e que eu acho que as empresas usam um pouco ainda, sabe? De ser doente por entender o que o cliente fala. Não só o que você acha que ele valoriza na tua empresa, mas o que ele diz sobre a sua proposta de valor, né? Como ele reconhece e ele verbaliza o que você resolve. Acho que isso faz toda a perfeito, diferença. perfeito. Cara, vamos para as duas últimas perguntas aqui para finalizar. É, sempre traz os dados, a gente falou bastante sobre dado aqui Claro. para tomada de decisão e tal, mas conta um caso em que foi feeling e que deu super certo. Aham. Esse julho desse ano, nós. Veja, um exemplo super recente. Nós cortamos em julho desse ano 30% das levantadas de mão me-time. A gente quis abrir, ser agressivo, crescer mais rápido. Crescemos no sentido de mais oportunidades, mas quando eu comecei a olhar para o comercial, Diego e eu, a gente olhou e, cara, não fecha bem. Isso aqui com o vendedor tem uma taxa de conversão 4 vezes pior. Na verdade, o risco é baixo, vamos matar. Só que eu comecei em julho desse ano, sem um terço da minha demanda. Como coordenador de pré-vendas e de marketing, eu falei, bom, ferrou, né? Agora o Diego vai puxar meu crachá. Eu falei, cara, você não sabe fazer isso aí. E eu, cara, como é que eu reponho essa demanda? E a gente já vinha investindo há um tempo em posts em criação de Thought Leader Ads, que é o TLA. Eu faço esses posts no LinkedIn, Diego e eu, e a gente impulsiona. Não tem uma atribuição clara via HubSpot e ferramenta do LinkedIn Ads. Mas a gente viu que quando passou de X para 2,5x, mais oportunidades, né, começaram a surgir. Então foi feeling puro de, ok, eu sei que tem 70% das minhas oportunidades passam por alguma dessas campanhas aqui, tá? Isso o HubSpot diz. Mas e all-in nessa estratégia. E quase 90% da verba agora é isso. Então pensa, era X, virou 2,5, agora é quase 100% da verba toda de mídia paga. Foi uma aposta cega. Cega, assim, Sim, entre aspas. Foi mais feeling do que, tá, 100% provado. É uma atribuição direta. Esse lead veio dessa campanha. Não. Mas por quê? Por que é tão indireto e é tão feeling? Porque eu divulgo um post para centenas de milhares de pessoas e espero que o meu Google AdWords melhore. sim. Certo? Então é feeling. Tem um pouco de aposta cega nisso. Apesar de lá no Sales Navigator, lá na ferramenta de anúncio do LinkedIn, ele mostrar que, em via de regra, 70% das oportunidades tinham algum contato, vários lá eram engajamento muito baixo. Cara, eu olhava aquele monte de célula muito baixo no Excel e falava, cara, será? Mas não tinha outra coisa, não tinha outro risco tão grande para correr com mídia paga, senão esse. Super recente exemplo de, cara, eu vou mostrar isso aqui para muita gente e muita gente vai levantar a mão via Google. Uma aposta, feeling. E, de fato, 2,5 vezes mais oportunidades depois disso. Mas só porque a gente decidiu arriscar mesmo. E, de novo, a gente tinha campanha que promovia material rico.
gerava muito lead. Métrica de vaidade, né? Tu olha e fala, gerou um monte de lead, um caminhão de lead. Campanha de mensagem, Davi, onde eu ia lá na tua caixa e te convidava a levantar a mão no site. Não tinha uma boa performance. Apesar de gerar levantada de mão, não gerava oportunidade. E aí tu pensa naquela campanha escondidinha lá na tua Lá no verba de mídia cantinho. paga que impulsiona post. Será que é isso que traz a minha demanda? E, cara, a demanda explodiu. Impulsionando post. Nem material, nem spameando a tua caixa no LinkedIn. Post, entendeu? Então, Que legal. foi feeling. Tem um pouquinho de dado, mas foi uma aposta muito séria. No sentido de, tá, se eu imprimir isso aqui para 1 milhão de pessoas, vai gerar levantada de mão o suficiente, boa o suficiente para sustentar o comercial? Só com isso, por enquanto esses projetos de outbound estão crescendo, né? Então, feeling, mais feeling do que dado nesse caso. Mas eu também enxergo aqui. Tem aquela velha discussão, vendas é ciência, vendas é arte, tem os defensores da arte, os defensores da ciência, né? Mas tu só vai para a arte quando tu domina a ciência. E aqui vocês têm anos de domínio, né? Sim. Então o drible inesperado vem do cara que domina o fundamento. Sim. O solo improviso vem do instrumentista que domina a partitura. Então aqui Sim. pode ser o improviso naquela hora, mas de artistas que já dominavam. Sim. E feeling de ver que alguns posts orgânicos que foram muito bem eram os mesmos dias que geravam bastante levantadas de mão. E a gente começou, e se a gente apostar de vez nessa estratégia? Então, desse X para 2,5X, a gente já notou certa melhora. E a gente falou, cara, e se a gente for quase all-in? Então, eu peguei tudo que tinha de verba, peguei o restante tipo aquela campanha de mensagem, né? Sim. Gerou mais ou menos uns 10% das oportunidades. Vai ficar com 10% da verba. Todo o resto é aqui. Vamos ver o que dá. Então, tem um pouco de dado, sim, mas é uma aposta. É uma aposta baseada em feeling. Vai dar certo porque a gente tem alguns sinais de que deu certo organicamente. Vamos imprimir isso aqui para centenas de milhares de pessoas, sabe? Cara, última pergunta. Se tu pudesse voltar para aquele Diego da foto lá de 2014, sentadinho, e pudesse dar assim, um conselho daqueles brutais, mas que encurtariam 2 anos a jornada, os desafios que foram enfrentados, que conselho tu daria para aquele Diego lá? Boa. Enquanto tu me dizia isso aí, me veio a ideia que é tudo é passageiro. A gente sofre muito como pai. Estávamos conversando sobre ser pai, né? A gente sofre muito como empreendedor, como pessoa, projetando aquele momento ruim, difícil que você está vivendo para a vida toda, certo? E a gente viveu momentos difíceis, tá? A gente fala hoje sobre uma trajetória, né? As coisas que deram certo, as que deram errado também de uma forma, de certa forma, engraçada, mas a gente teve demissão em massa, a gente teve saída massiva de sócios e sócios não, mas líderes que tinham parte da empresa, que a gente falou, cara, como assim? No mesmo mês que saem os líderes, sai o maior parceiro estratégico da MeTime, sai os 2 líderes pesados para operação, e o que vira depois disso? Como é que eu explico para o time essas 2 saídas e a saída desse parceiro super estratégico para a gente? Então, tudo é passageiro. Vivi momentos onde eu, cara, vendi meu carro e não tinha mais de onde puxar, pedi dinheiro pro meu pai para pagar o meu amigo que já estava com o aluguel atrasado, porque a gente sabia que em algum... O que eu explicava para meus pais esses 2 sócios são inteligentes demais para quebrar a empresa o tempo inteiro. Uma hora vai dar. Eles riam dessa história. Eu sempre disse isso para ele. Eu tô com 2 sócios inteligentes demais pra gente errar 100% das vezes. Alguma coisa vai dar certo, sabe? E por vezes os períodos mais difíceis que a gente passou, a gente acaba projetando e achando que vai ser pra sempre, sabe? Isso economizaria, a meu ver, uns cabelos brancos, assim, de tudo bem, tá uma M, mas vai passar. Vai passar assim como os bons também passaram, sabe? Sim. Então, acho que eu teria vivido de forma mais leve. A gente, quando empreende, vive muito intenso tudo o que é relacionado à empresa, né? E eu levanto as mãos pro universo por ter conhecido a minha esposa e ter tido um filho muito, muito tempo depois dos primeiros anos, porque eu não conseguiria lidar com um relacionamento e um filho no começo da MeTime. Eu não tinha maturidade. E 2, eu levava aquilo com uma intensidade
e um não desligamento tão grandes que não caberia um relacionamento naquela época, sabe? Então, eu acho que isso vai passar também, que é até um dos princípios do budismo, né? Isso vai Sim. passar. Eu teria economizado muita energia, muito sentimento de que, meu Deus, essas coisas não dão certo, ou enfim. É muito forte isso, sabe? Empreender é uma montanha-russa muito forte, muito, muito drástica, né? Então, acho que essa frase, se tivesse tatuada ou um post-it que durasse 10 anos, me economizaria bastante coisa. Ou acreditar nessa frase, porque a gente já conhece essa frase, né? Sim. De muito tempo. Mas acho que acreditar mais nessa frase me faria mais... Eu trago aqui, tá desse lado, que também é do princípio budista, que é tudo que acontece é bom. Que é o tá junto com vai passar, né? Sim, Na hora a gente pode não entender, pode não exatamente, saber o exatamente. porquê, ou enxergar a saída, mas em algum momento aquilo se torna aprendizado e te evolui, Sim, sim, né? sim, Sempre. com certeza. Cara, muito, muito, muito obrigado por Obrigado abrir eu. o seu Sniper de uma maneira tão brilhante, tão enriquecedora, com tantas coisas ricas para a nossa audiência, para mim, como sempre, tá? Claro, claro. Foi um prazerzaço. Se quiseres deixar tuas redes sociais, como que as pessoas te encontram, tem notícias de volta do Cast for Closers ou não? Ai, boa, boa. Primeiro de tudo, Davi, obrigado. É uma honra abrir esse podcast, abrir para a tua audiência essa sequência de episódios, com certeza com convidados, convidadas fantásticas. Meu LinkedIn é Diego Cordovez. Estou muito ativo lá, prospecto por lá, gero conteúdo lá. Parte do meu tempo é gerar e monitorar essa rede. Então, pode me achar lá. MeTime BR, tem muita gente, Bernardo, tem pessoas do nosso time gerando conteúdo, então pode seguir a empresa também, porque tem muito conteúdo incrível lá. E eu tenho um compromisso não verbal, não escrito com o meu sócio, de atender o LinkedIn o mais rápido possível. Então, se você gostou desse episódio, tem uma pergunta, uma dúvida, se conecta comigo lá, joga a pergunta, eu vou responder assim que eu conseguir. Beleza? E eu estou à disposição sempre que tiver essas entrevistas. O Cast for Closers eu devo voltar para uma temporada em 2026 para comemorar 10 anos. Legal. Hoje, todo o meu esforço de conteúdo tá em TLA, LinkedIn. nesses posts, porque eles viram demanda e atenção. Mas o Cast for Closers, esse formato de podcast, é também uma forma de gerar cortes, gerar autoridade, e acredito que vou fazer uma temporada especial 10 anos com Ah, alguns não tenho convidados. dúvida. Então, sim, provavelmente teremos mais episódios. O foco, de novo, foco é um valor, não tá na parede à toa, né? Então a gente exercita isso e todo o meu foco hoje tem sido coordenar muito bem o time de marketing e pré-vendas e investir conteúdo que é fácil de gerar para nós, mas onde está dando muito resultado. E o Cast for Closers trouxe muita credibilidade, mas é um conteúdo muito mais difícil de linkar com a receita, sabe? Embora até hoje eu receba respostas de prospecções minhas no LinkedIn. Claro que eu te conheço, ouço seus podcasts há anos. Ele é mais difícil de linkar a receita e mais difícil de impulsionar do que esses conteúdos. Então, teremos novidades, mas esse tem sido o foco. Conteúdo escrito e recorrente no LinkedIn. Maravilha, muito obrigado. Valeu. Pessoal, obrigado pela audiência, obrigado por estarem conosco nesse primeiro episódio do Seu Sniper. Quarta-feira vai ter mais. E lembrando, se a tua empresa precisa de ajuda para estruturar a tua área comercial, para alavancar a tua estratégia, performance e resultado, conta com a Dom. Nós temos os nossos links, nossos contatos aqui na base desse vídeo e vai ser um prazer estar contigo na jornada de fazer a tua empresa bater meta e evoluir a operação comercial. Valeu, até quarta que vem.